Vamos entrar na lição completo para a luta, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. Já ouvi muitos pregadores falarem que a igreja de Corinto era carnal. Na verdade, houve alguns casos isolados naquela grande congregação que trouxeram vergonha para o evangelho. Contudo, não é correto julgar toda a igreja como carnal se nela não faltava nenhum dom. Isso prova que, se por um lado havia alguns estragas-raça, por outro lado havia pessoas que viviam a plenitude da palavra. É hoje, meu irmão. Então hoje nós somos a igreja de Corinto, porque de vez em quando você ouve um escândalo, né? Quando eu falo igreja, não me refiro à placa da igreja, é a igreja de Cristo no geral. De vez em quando você ouve um estraga-raça, né? Acontece. Mas o que nós temos que fazer? Orar para aquele que se caiu, entenda bem, se levantar. E a pessoa que verdadeiramente não conheceu a Cristo, que venha conhecer a Cristo. Porque muita gente entrou então, na obra de Deus, entrou na igreja, e muitos entraram até no ministério, mas não entraram pela porta, irmão. A porta é Jesus. A pessoa tem que nascer de novo. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, é impossível que ele viva na prática do pecado. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra. A pessoa que vive em pecado, ela não conhece a Cristo, ela não nasceu de novo. É impossível que um homem de Deus, falar assim, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se olhar para uma pessoa com um desejo errado, que ela se sinta bem, meu Deus, misericórdia, só me lava, me muda, Jesus. Eu sou teu, Jesus, sou morto para o pecado. Estou falando só pensamento, imagine prática. A pessoa que vive a prática do pecado, ela não nasceu de novo, é impossível, ela não se sente bem. É como você comer alguma coisa que não faz bem para você. Enquanto você não ali, aquilo tem que acabar. Você toma lá isso ou aquilo, antiácido, não sei mais o que, coloca para fora, você não pode viver na prática do pecado, é impossível. Então nós temos que orar para que aqueles que não nasceram de novo venham nascer de novo, e os que estão caídos que se levantem. Mas a igreja de Cristo, para ela não falta nenhum dom. Ela está capacitada por Deus para fazer a obra. O que nós precisamos é descobrir mais e mais a nossa posição em Cristo. Cada dia orar e pedir, Deus, abra os nossos olhos para que entendamos a nossa posição em Cristo, no Senhor, e vai funcionar. Bem, o fato de não faltar dom àquela igreja mostra que aqueles cristãos serviam ao Altíssimo. Ora, as habilidades, os dons que Ele nos dá são completas em si. Com elas podemos fazer as mesmas obras realizadas por Jesus. Verdade, irmão. Ele não pode mandar você fazer uma coisa se ele não lhe dá a mesma capacidade, o mesmo poder. Isso é como você entrega um carro de Fórmula 1 para um cidadão e para o outro entrega um bem inferior. Você não pode querer o resultado, o mesmo resultado. Por mais que o outro tenha habilidade, mas então, não, ele capacita você, a habilidade, você capacita você, ele dá o poder para cumprir o mesmo poder. O pastor que conseguir fazer o seu rebanho abundar nos dons, terá uma igreja viva e atuante. Aí culpa muito aos pastores, nós somos os responsáveis, porque talvez ficamos ensinando só o povo a buscar uma bênção, a buscar aquilo que não é errado. Nós temos que ensinar o povo a se envolver com Cristo, a se envolver com a presença de Deus, a sentir a presença de Deus, se envolver com a presença do Senhor e querer cada dia mais. Deus, eu quero ser útil ao Senhor, eu quero ser agradável ao Senhor. Me chama muita atenção as palavras do Pedro, lá em Atos 3, que ele disse para o homem, o que eu tenho, isso te dou. E eu fico, nós estamos dando salvação para as pessoas, nós falamos de salvação para as pessoas, se não falamos é porque não temos. É isso, pastor, verdade. Pedro, o que eu tenho, isso te dou. Nós temos a salvação que é em Cristo. Nós temos que dar salvação para as pessoas. Às vezes é uma pequena frase, Jesus ama você, ao rapaz que lhe atende no café, ao ascensorista no elevador, ao colega de trabalho, sem ser a pessoa, desculpe a expressão, chata, não, mas com sabedoria Deus vai dando. É uma simpatia que o cristão deve ter para atrair as pessoas para o amor de Deus. Aí poderá mostrar o poder que cura, que salva, que liberta, que transforma vidas. Então, a igreja de Cristo tem que acordar, eu tenho a salvação, se eu tenho que dar. Poxa, quando você tem a alegria quando seu time de futebol ganha, e você quer até puxar o assunto, você quer tocar no assunto com alguém porque você quer se alegrar com aquela vitória, você quer se alegrar. Amigo, nós temos uma vitória muito maior em Cristo. E nós não anunciamos, não puxamos assunto como nós gostaríamos de puxar quando o nosso time ganha.
ou quando há um fato político, um fato, sei lá, que aconteceu, você quer entrar no assunto, mas na salvação não entra. Fugimos até das pessoas. Nós precisamos de pedir a Deus esse renovo em nós. Bem, o que falta para isso ocorrer? Essa é uma boa pergunta a ser feita ao Senhor e a nenhuma outra pessoa. Agora, se um pastor garantir ter a resposta, pergunte-lhe se a congregação dele tem recebido também todos os dons. Como podemos crer em quem sabe apontar erros e ensinar a consertá-los, mas não conseguiu fazer a sua congregação ter todos os dons em evidência? Ele é o nosso pastor supremo. Deus, o que está faltando em mim para que eu seja uma bênção nas tuas mãos? O que está faltando em mim para ensinar o povo a viver a tua palavra? Puxa, hoje eu falava com o Senhor, e eu falava, Senhor, aquele povo não vai para me ouvir, aquele povo vai para te ouvir, coloca a palavra na minha boca. Aquele povo não vai para me ouvir, aquele povo vai lá para ouvir o Senhor. Então eu preciso da tua palavra para dar para eles, até na oração, aquela palavra do conhecimento nós precisamos, quer dizer, que toca no assunto da pessoa. É como se você, orando, vamos dizer, para um grupo de pessoas como aqui, nós temos um grande grupo, imagine pela televisão, e você faz uma oração como se fosse específica para aquela pessoa, que você conta o caso dela de maneira, uma dormência aqui e ali, como é que ele sabe? Quer dizer, a palavra do conhecimento, Deus lhe dá o conhecimento, nós precisamos estar ligados com Deus. Isso eu falei o pregador, mas o cristão no dia a dia deve estar, porque Deus vai fazer alguém cruzar no seu caminho e você poderá ter uma palavra de fé, uma palavra de autoridade, uma palavra que abençoa para aquela pessoa, principalmente para a família no nosso caso. Bem, vamos voltar aqui. Quando Deus vê o líder de uma igreja com o coração limpo de coisas pecaminosas, cumpridor dos mandamentos e decidido a ser usado na obra divina, reveste-o com sabedoria e unção. Assim veremos tal congregação se tornar uma bênção, como jamais outra o foi. A mudança que queremos na igreja, na família e na sociedade precisa ocorrer primeiro em nós. Poxa, marido, você quer ganhar a sua esposa, mas você já orou, Deus, me ajude a ser o marido que o Senhor quer. O que é ser um marido segundo o padrão bíblico? Porque me ajuda a ser esposa segundo o padrão bíblico. Me ajuda a ser o filho, a filha, me ajuda a ser isso. Quer dizer, me ajuda. Oh Deus, o que eu faço? O que está faltando em mim para ganhar o meu marido para o Senhor? O que está faltando em mim para ganhar minha esposa? O que está faltando para ganhar meu filho? Para ganhar o meu pai? Para ganhar o meu irmão? Estamos falando da família, porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus, negou a fé, se tornou pior do que infiel. Então, Deus, eu preciso cuidar dos meus com a tua palavra, com o teu amor. E se abrirmos o coração, Deus vai se revelar. Ele gosta da sinceridade. Deus, está me faltando sabedoria. Tem dia que eu estou uma pilha de nervo, Deus. Tem dia que eu estou muito inseguro dentro de casa. Tem dia que eu estou meio apavorado. Tem dia que eu estou muito estressado. Isso é um mau testemunho, Senhor. Não me muda, Jesus. Eu tenho que mostrar a tua paz. Eu tenho que mostrar a tua alegria. Eu tenho que mostrar a tua bênção. Eu tenho que mostrar o teu amor. Vai funcionar. Pode ter certeza disso. Bem, aí diz, a verdade é que os planos são do Senhor e não nossos. Se Ele nos separou para o ministério, batizou-nos com o Espírito Santo e nos tem ensinado a fazer a sua obra, o que estamos esperando? Será que não temos nos envolvido com assuntos desta vida? É fato que a direção precisa vir dele, mas com tudo o que Ele tem feito em nosso meio e por nós, o que estamos esperando? O que eu comentei esses dias. Nós buscamos mais as coisas naturais do que as sobrenaturais. Nós buscamos mais as coisas humanas do que as do Senhor. Então, consequentemente, nós vamos ter mais as coisas do homem. Se nós buscarmos, por favor, não quero você alienado, não quero você fora, entenda bem, do controle, ou fanático, de maneira alguma. Você tem que ver uma vida normal, pode assistir o futebol, ter o seu esporte, ter o seu lazer, ter o seu dia a dia, mas e o tempo para o Senhor? Nós não temos. É que eu digo, nós ficamos 1h30 diante da televisão, assistindo o futebol. Não é errado, entenda. Não é errado, estou dizendo que é errado. Mas nós conseguimos ficar 1h30. Jesus, eu te amo, aleluia. O Senhor é o Deus da minha vida. Aceite o meu louvor. Será que nós conseguimos fazer isso? Consequentemente, nós estamos vendo mais coisas naturais do que espirituais. Porque tudo que o homem planta, não me colhe. Quer dizer, o que estamos plantando? Para se buscarmos e falar, Deus, eu quero ser usado por ti. E começar a colocar em prática. Deus, eu vou começar aquilo que o pastor falou na igreja hoje. Eu vou começar a me comunicar mais com as pessoas, vou começar mais a... Porque eu tenho certeza da minha salvação. Se eu sou salvo, então eu tenho que dar salvação para as pessoas. É aquilo que eu falei, a simpatia só. Lembra disso, o cristão tem que ser simpático.
Jesus ama você. Pronto. Outro dia você já tem outra frase, ou de vez em quando você entra, mas tem que dar. Aquela pessoa um dia deve ter ouvido falar de Jesus através de você. E muito mais que Deus vai lhe usar na hora. Bem, o Altíssimo não nos considerará os dons para ficarmos exibindo-os como sinais que somos melhores ou os mais importantes. Não é para você aparecer, que é aquela cara do falar em línguas. Não. Paulo disse que gostava de falar em línguas, falava até mais do que os outros, mas ele entendeu que era para a sua edificação. A mesma coisa, para a sua edificação. Não é para você se apresentar, ou então até de expulsar demônios, e vai dizer assim, eu sou tal, não. Jesus, muito obrigado. O Senhor tem me usado na sua misericórdia, no seu amor, pela sua bondade, e cada dia você vai ter muito mais dele ainda. Bem, voltando. Nenhum guerreiro do Senhor jamais deveria portar-se com leviandade ou com outro espírito. Para quem de fato serve a Deus, o que importa é se ele está aprovando ou não a obra. Os verdadeiros filhos do Altíssimo só têm uma vontade: obedecer ao Mestre em tudo. É aquela canção que é a letra do missionário, que foi a interpretação do nosso CD. Eu quero cumprir a tua vontade. E a outra diz, cumpra em mim o teu querer. É verdade, é isso, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, respirando a tua presença, porque aí você vai abençoar a família. Irmão, você vai andar tão seguro na presença de Deus, tão confiante no Senhor, que quando aparecer a adversidade, que a luta vem, muitas são as aflições do justo. Você não vai entrar em pânico, você não vai entrar em desespero, você vai dizer, Deus, isso aí não vai prosperar, estou contigo, está amaldiçoada essa doença. Ainda que ela tenha sido diagnosticada ou sentida por você, Deus, eu não aceito, ela está amaldiçoada essa doença, em nome de Jesus, mas em você e em a sua casa. O filho entrou no caminho de Jesus, ele é teu, herança do Senhor. Eu tenho colocado a vida ali no teu altar, está amaldiçoado esse vício, ou essa prática, ou essa rebeldia, em nome de Jesus, ele é herança do Senhor. Isso sem perder a paz, sem entrar em desespero, mas confiante na presença de Deus que está contigo. Por quê? Porque você pratica a palavra, ama a palavra e vive a palavra. Nós temos que pegar esta confiança em Deus, que nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 8, no versículos 38 e 39, ele disse, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Bem, portanto, busque os dons do Espírito, pois sem eles você não fará nada de bom na obra de Deus. No entanto, não fique esperando para ver se já os tem. Fale de Deus para os perdidos e oprimidos, que falei agora. Então você verá o quanto será usado. Não esqueça que é dando que recebe. Cada vez que você dá do Senhor, mais do Senhor você recebe. Pode ter certeza. Quanto mais tira, mais você tem. Quanto mais você tira do seu coração para dar às pessoas, mais Deus vai lhe dar. Coloque esse princípio no seu coração. Então, você verá o quanto será usado. Proponha nunca tocar na glória que só pertence ao Altíssimo. Não roube a glória dele. Eu achar que de repente eu sou o tal. Não. Nós conversamos até que na igreja, a diversidade de ministério, tem os jovens, tem os obreiros, tem o evangelismo, tem intercessão, e daqui a pouco algum se destaca. É perigoso quando a pessoa começa a achar que aquilo ali é só ele que pode fazer, que se não for ele, coitado. É o pastor que vai dirigir uma congregação, vai num bairro, numa cidade, aí ele acha assim, pastor, agora está na hora de você ir para outro lugar. Não, eu acho que a minha missão aqui ainda não acabou. Pode se perdeu, irmão. Eu acho que aquele povo já é dele, aquele povo não é dele. Eu nunca esqueço um pastor que nós deixamos 7 anos numa cidade, aqui na Grande São Paulo. E quando eu fui tirar o pastor, ele disse assim, eu não contou, na minha opinião, acho que eu tenho que dar continuidade. Pastor, esse povo não é teu, esse povo é de Jesus. E ele achou que tinha que ter, não, porque como se o tempo dele não tivesse acabado ainda. Bem, irmão, eu vim passar um mês em São Paulo. Estou 26 anos. Passar um mês. Eu estou aqui, fiquei 9 meses fora em Belo Horizonte, mas no corrido, né? Os 26 anos, contando os 9 meses que fiquei em Belo Horizonte. Você tem que estar no seu Deus, mas se amanhã o missionário chegar já, eu fui lá, cheguei agora da Índia, você tem que ir lá para a Índia, amém, eu vou. Se você tem que ir para Portugal, vai, você tem que ir para a África, vai, você vai ter que ir para o Amazonas, você tem que ir para o Rio de Janeiro, voltar para o Rio de Janeiro, pode ser a vontade de Deus. Não, mas eu estou 26 anos com esse povo aqui, esse povo não é meu, eu não tenho uma ovelha, irmão. A ovelha é dele, ó. O pastor é o dono das ovelhas, o pastor cuida das ovelhas não é dele.
Então, e a pessoa às vezes enche isso. Então, a pessoa se perde. Cuidado para você não roubar a glória de Deus. Ou aquela pessoa que Deus lhe deu, talvez pagar para Jesus, abençoou, deixa ela agora seguir o caminho. Deixa Deus dirigi-la. Você já levou ela à salvação? Já. Ela foi até batizada com o Espírito Santo. Não, mas eu estou cuidando dela. Não, agora é ela que vai cuidar de outra. Deus já fez dela um adulto na fé. Bem, proponha nunca tocar na glória. Quem cumpre a missão com louvor no último dia não será confundido. Em Cristo, com amor, deixa a mensagem missionária. Vamos orar, pessoal. Vamos ficar de pé. Vamos andar no combate pela família. Que hoje você de casa, eu estou aqui na consagração. Eu ficarei em jejum em todas as reuniões. Não tem macumba, trabalho feito, coisa mandada que impeça você de ser abençoado. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Não tem macumba, não tem feitiço, não tem praga do passado, não tem pacto do passado. Eu estou orando em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche os olhos, Pai.